senhora pede para fazer um chá de camomila bem forte. Eu não quero café, não quero nada, isso não tá ruim, cara. Ixi. Eu ia até brincar com o senhor. Mas não, vai ser tranquilo. Camomila. Camomila bem forte. São os dois que vai ser adiado. Aqui, desembargador João pediu vista, ele está pedindo mais uma sessão. E esse aqui ele está adiando. Ah, perfeito. Os dois, tá? Esse é o nosso. Então vamos pegar uns. Boa tarde, almejando a proteção divina, dou por aberta a sessão mensal da primeira turma de Câmara Civil reunidas. Data de hoje, saudando eminentes pares, procurador, partes presentes. E em relação à data da sessão passada, caso não haja divergência por parte dos eminentes pares, eu a dou por aprovada. Estamos adiando o 3 da pauta, reclamação. Aguinaldo Melo, primeira turma recursal. A adiada conclusão em face de pedido de vista do desembargador João Ferreira Filho, que pediu adiamento. Também a pedido do relator regimental Roseli Raquel Ricas e FIA administrador de consórcio, é o 9 da pauta. Então o terceiro e o nono estão adiados para a próxima sessão. Esse é um pedido de preferência, mas é uma continuação de julgamento, excelência. É do Marco Aurélio. Quais outros? Coloca em julgamento o 4 da pauta, autor Benedito Baral de Esposa, réus Proterra Agropastoreio Limitada. Trata-se de uma ação rescisória com marca de Barra do Garça. Com a palavra, a ilustre relatora, desembargadora Marilsen. Haverá sustentação oral, mas, Vossa Excelência, doutor Ivo, a diretora está me dizendo que Vossa Excelência abrir a mão da sustentação oral? Boa tarde, senhores. Eu faria a sustentação se a parte autora estivesse presente, mas me parece que não compareceu. Então, em razão da simplicidade do ato, do fato, eu desisto da sustentação oral. Perfeito. Confiando plenamente nesse plenário. Desembargadora Marilsen, relatora, com a palavra. Trata-se de ação rescisória com fundamento no inciso 5º do artigo 485 do CPC de 73, ajuizada por Benedito Baraldi e Maria Irena Baraldi em desfavor de Proterra Agropastoril Limitada, em que visa a desconstituição da sentença proferida nos embargos de terceiro, que tramitou pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Barra do Garças. A sentença rescindenda acolheu as preliminares de legitimidade ativa e de intempestividade dos embargos de terceiro, arguídas pelo embargado, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, 4º e 6º do CPC de 73. Em síntese, sustenta os autores a tempestividade dos embargos de terceiro, uma vez somente tomaram conhecimento do mandado judicial de missão de posse aproximadamente em 8 de 3 de 2013, sendo os embargos opostos em 11 de 3 de 2013, durante o quinquídio legal. Asseveram que são partes legítimas para figurar no polo ativo da demanda, na medida em que provaram o exercício pleno da posse e sua aquisição do senhor Nelson Bonadil Filho, possuidor desde 87, antes, portanto, do ajuizamento da ação reivindicatória pela requerida em 88. Sob tais argumentos, pugnam pela procedência dos pedidos com a rescisão da sentença e retorno dos autos à comarca de origem. Ao apresentar contestação, a requerida suscitou a preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento de que a sentença rescindenda não decidiu o mérito, não podendo, assim, ser objeto de rescisão. No mais, discorre sobre a má-fé da parte autora ao ajuizar a presente ação, pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Por fim, requer o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito ou improcedência, com a condenação dos autores ao pagamento das custas, honorários e multa de 1% em indenização por litigância de má-fé. Adota a Procuradoria de Justiça
em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela inexistência de interesse público. É o relator. Mantido Senhor palavra, volta a presidente, de Vossa forma Excelência. resumida, como a sentença tratou de extinção sem resolução do mérito, eu estou aqui acolhendo a preliminar de inadmissibilidade da ação, ausência de coisa julgada material, que seria então objeto, né, da ação. Inviabilidade da demanda rescisória, precedentes, rediscussão da matéria com base em jurisprudências, impossibilidade, súmula 343 do STF, litigância de má-fé, não comprovação, ação improcedente. Qual que foi o ato da juíza na sentença, doutora? Ela extinguiu sem resolução de mérito. Mas qual? Fundamento de fato. Acolheu as preliminares de legitimidade ativa e intempestividade dos embargos de terceiro. Ah, perfeito. Não houve apelação e aqui na rescisória ele pretende a desconstituição da sentença para retorno dos autos, entendendo que tempestivos embargos. São tempestivos embargos. Perfeito. Algum voto contrário? Eu quero fazer uma declaração. Eu acompanho a ação julgada improcedente no chame do voto. Tem perda do depósito? Condenando a parte autora ao pagamento das custas, dos honorários, arbitragem de R$ 1.500. Em caso de julgamento unânime, seja revertido o depósito em favor da requerida. Mas só 1.500, doutor? Só 1.500. Pelo novo código não teria que apresentar percentual na forma do artigo 80, parágrafo 2º, uma coisa assim? Eu estou fixando pelo código anterior, né? Se vossas excelências entenderem que... Mas a ação foi ajuizada sob a égide do código anterior? Foi. Então tá tudo. Só que eu só acho, doutor, é que R$ 1.500 para remunerar um causídio com menos de 2 salários mínimos numa ação rescisória. Eu aceito a sugestão de Vossa Excelência. Pois não. Não precisa ver o processo, né? Vossa Excelência, que bem conhece o processo, fazer uma inicial só. Eu acho que o advogado deve ser remunerado com dignamente. Apesar da nossa defensora dos advogados não estar presente hoje, a desembargadora Maria Helena, que vem da ordem, né? Mas qual que é o valor da causa? 179 hectares. O valor econômico da demanda deve ser em torno de 500, 300, 400 mil reais, no mínimo, isso aí. Eu acho que é uns 5 mil reais. 5 mil? Eu acolho a sugestão de Vossa Excelência. Então tá 5 bom. mil reais. Tá. Pronto. Está de acordo, doutor, desembargador João? Pronto. Ação de julgamento, o número 1 da pauta, ação rescisória 15629, Vila Rica, autor Lorival de Souza, espólio, réus Marco Aurélio de Souza e Macilon Ferreira Pinto. Na sessão pretérita, o relator rejeitou a preliminar, julgou improcedente a ação que foi seguida pela doutora Flávia, pela desembargadora Marilson, desembargador João Barbosa, desembargadora Nilza. E nós aguardo pedido de vista formulado pelo emenda desembargador João Ferreira Filho. Com a palavra, desembargador. Presidente, apesar de surpreendido com o anúncio de que o desembargador, aspas, João Barbosa acompanhou o relator... Desculpe, João Ferreira. Nós estávamos fundindo os dois integrantes da primeira Câmara Civil. Eu me sentiria honrado se colocasse Ferreira, mas ele não gostou do Barbosa. Não, eu gostei, até porque homenageia aqui o quartil da primeira Câmara Civil. Mas eu tenho um voto escrito sobre esse caso, no qual eu secundo, quase que literalmente, as considerações do relator. Mas receber se a parte se dá por satisfeito... Não, eu vou reproduzir aqui a fala do relator para a monotonia de todo mundo. Então eu estou acompanhando o relator e o judicioso voto, o inteligente voto, o luminoso voto. Menos. Tá. Então, ação rescisória julgada improcedente por unanimidade nos termos do voto do relator. Depois Vossa Excelência terá cópia do voto pela internet e Vossa Excelência poderá
acessar. Desembargadora Marilson, é o 2 da pauta, embargos infringentes. Embargante Mehel Naei Sharafadine, embargado Ibrahim Mohamed Sharanek. Na sessão protéria, desembargadora Nilza, desembargador Sebastião, desembargadora Flávia, desembargador João Ferreira, desembargador Barbosa e Faria proveram o recurso, enquanto Vossa Excelência pediu vista dos autos, embargos infringentes. É o número 2 da pauta, desembargadora Maria. Senhor presidente, eu pedi visto porque eu não conhecia a matéria e fiquei um pouco... Mas eu estou aqui praticamente reproduzindo o voto da eminente relatora, desembargadora Nilza, acompanhando integralmente. Então, embargos infringentes providos, mantidos, nós temos do voto minoritário. Então, proveu os embargos infringentes, é o voto minoritário que prevalece. Por unanimidade. Está liberada. Desembargadora Flávia, doutora Flávia, só esse processo que o senhor está analisando. Nós temos um pedido de preferência ao número 6 da pauta, ação rescisória 37975, seguradora Líder e Giovanni Pereira de Souza. Com a palavra eminente relatora, doutora Flávia Catarina, para o relatório. Esse agora você vai fazer participar. Todos que eu participo. Tomás. Tem mais. É o número 6 da pauta. Sim. Boa tarde. Egrégia Câmara, trata-se de ação rescisória proposta em 17 de março de 2016 por seguradora Líder de consórcio de seguro DPVAT, objetivando a suspensão dos efeitos da sentença proferida em 12 de março de 2014, em que restou acordado o pagamento de seguro obrigatório a favor de Giovanni Pereira da Costa e outra, em decorrência da morte de Isabela Pereira da Costa, suas filhas. Alega a seguradora autora que, embora obtidos depois da sentença rescindenda, os documentos que agora traz são suficientes para demonstrar a quitação anterior e assim inverter o resultado do julgamento em seu favor. Modo, na iminência da penhora, requer a seguradora autora antecipação dos efeitos da tutela para suspender a execução da decisão rescindenda. A liminar foi deferida em 30 de março de 2016 pela desembargadora Maria Helena Gargalhoni Póvoas. Nas informações prestadas às folhas 6970 do Tribunal de Justiça, o juiz Acó informou que em 8 de março de 2016 foi expedido e assinado alvará eletrônico para liberação dos valores em favor do autor da ação de cobrança sumária de seguro DPVAT, de modo que determinou a intimação do mesmo via seu patrono para devolução dos valores levantados, que deverão ficar em conta judicial vinculado ao processo até o julgamento desta ação rescisória. Apesar de devidamente citado, o requerido não apresentou contestação. A Procuradoria se manifestou opinando pela improcedência da ação. É o relatório. Senhor presidente, mantida pela improcedência, Vossa Excelência. Eu não tenho certidão de prazo julgado aqui, tem? Não vi. Mantido o relatório? Mantido o parecer, Vossa. Conforme relatado, trata-se de ação rescisória proposta por seguradora Líder de consórcio de seguro DPVAT, objetivando rescindir sentença proferida em 12 de março de 2014, nos autos de ação sumária de cobrança, promovida em 29 de junho de 2011 contra Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, que tramitou na terceira vara civil da comarca de Cuiabá, de modo a reconhecer a validade e regularidade do pagamento já realizado a título de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de Isabelle Pereira da Costa a seus pais, ocorrido em 17 de março de 2011. Pois bem, inicialmente, com todo respeito, rejeito os argumentos ministeriais quanto de ser a rescisória via inadequada para se pleitear pagamento indevido, remetendo-se à autora para ação de repetição de indébito, vez que não existiria a prova de documento novo, exigido pelo artigo 966 do Código de Processo 2015, ante a complexidade do sistema de seguro DPVAT em nosso país, onde há 2 consórcios de companhias de seguros, nos termos do Decreto-Lei 73 de 1966, segundo o qual as seguradoras consorciadas
permanecem responsáveis pela garantia das indenizações, enquanto a administração do seguro DPVAT é de responsabilidade da seguradora líder de consórcio seguro DPVAT, de forma que justifica-se a impossibilidade da seguradora acionada judicialmente, no caso Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, ter conhecimento do depósito efetuado 50 dias antes pela MBM Seguradora S.A., razão pela qual passa a decidir sobre o mérito desta ação rescisória. Nos termos do inciso 7 do artigo 966 do Código de Processo 2015, a ação rescisória tem lugar quando o autor obtiver prova nova, cuja existência ignorava e de que não pôde fazer uso antes do trânsito em julgado. A esse respeito, esclarece Nelson Nery Júnior, vou poupá-los da leitura. Esse também é o entendimento do Egresso Superior Tribunal de Justiça. Aí eu trago jurisprudência, emendas da primeira turma, ministro Gurgel de Faria, julgado em 15 de setembro de 2016, recentemente. Também trago julgado da terceira turma, ministro Humberto Gomes e Barros, em 2008. Sabe-se que o seguro DPVAT é administrado em nosso país por um consórcio de inúmeras seguradoras, as quais são solidariamente responsáveis pelo pagamento de indenizações, podendo qualquer uma delas quitar a indenização conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Aí trago jurisprudência do ministro Luiz Felipe Salomão, da quarta turma, julgado em 2012. Também trago julgado do ministro João Otávio Noronha, da quarta turma, de 2007. Depois trago jurisprudência do ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 2004. No presente caso, depois de recebida administrativamente a indenização em 5 de maio de 2011 de uma seguradora, em seguida o pai da vítima pleiteou judicialmente a mesma indenização, desta vez de outra seguradora, em 29 de junho de 2011, obtendo êxito novamente, razão pela qual a líder consórcio de seguro DPVAT propôs a presente rescisória, pois tem a tarefa de representar as seguradoras que participam do consórcio nos termos da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguros Privados, por força da Portaria 2797/2007. Com efeito, nesta ação, os documentos apresentados pela autora líder de consórcio demonstram que antes da propositura da ação originária, a indenização já havia sido paga administrativamente pela MBM Seguradora, 50 dias antes, mediante transferência bancária da sua conta do Banco do Brasil para a conta poupança da Caixa Econômica Federal, Banco 104, indicada pelo pai da vítima. Inclusive, no referido processo administrativo, a mãe da criança, Elisa Pereira da Costa, renunciou a sua metade ao senhor Giovanni Pereira da Costa, genitor da vítima, de acordo com os documentos de folhas 26 do tribunal, tendo sido o valor total de R$ 13.500 depositado na conta bancária do pai da vítima, senhor Giovanni, conforme comprovante de folhas 35. Desse modo, como o comprovante de quitação de indenização juntando estes autos é suficiente para o juízo rescisório poder modificar o resultado do julgamento original, em favor da autora líder de consórcios, a quem cabe a administração do seguro DPVAT, e representar judicialmente as seguradoras consorciadas, invertendo-se o ônus da sucumbência. Não se pode ignorar que o recebimento de indenização por duas vezes, fundado em um único óbito, configura-se enriquecimento sem causa, fato que merece total repúdio do Poder Judiciário. Afinal, diante do comprovante administrativo da quitação anterior da obrigação, não deve subsistir a condenação judicial ao pagamento da mesma indenização pela segunda vez. Aí eu trago um julgado deste tribunal, na segunda turma de Câmaras Reunidas, julgado em 7 de maio de 2015, relatora desembargadora Serli Marconde Alves. Ante exposto, julgo procedente esta ação rescisória para anular a sentença proferida em 12 de março de 2014 dos autos de ação de cobrança pelo juízo da terceira vara civil da comarca Cuiabá, que determinou o pagamento de indenização de seguro DPVAT em razão da quitação já realizada anteriormente. É como voto.
eu sou o seguinte a votar. Doutora Flávia, Vossa Excelência viu aqui a certidão do trânsito em julgado? Quando que transitou em julgado essa sentença? Eu confesso que eu não consegui localizar isso aqui. Eu vi sim no sistema, desembargador, eu tenho sim. Não, mas tem que estar aqui. Quando que transitou em julgado? Vai ter liberado dinheiro. Não, pois é, foi liberado. É que foi liberado o dinheiro em 2001. Foi em 2001. Quando que foi liberado Não, esse dinheiro? 2011 foi pago Pois é, administrativamente por uma seguradora, Eu sei. MBM. Em 2014, propôs ação judicial contra outra seguradora. Elas são obrigadas a pagar. Aí o juízo julgou agora em 2014. Em 2014 foi julgada a sentença. Olha como é importante as datas da sentença. 2014, então. A não sentença. Então não transitou em julgado ainda. Mas não tem documento nos autos aqui. Eu peguei isso no Primos, inclusive, desembargador. Eu não olhei nos autos a data da sentença do trânsito em julgado. Eu vou... Se o senhor me permitir, eu pego a Olha, é porque ela entra com essa rescisória com base em documento novo. Novo. Mas não é documento, não é novo. É novo porque a quem administra e representa judicialmente todas as seguradoras é a líder, é o consórcio. Ela que tem essa a capacidade processual. E o pai da criança entrou em 50 dias. Como é que a primeira que depositou administrativamente, fez uma transferência e tem um comprovante, iria saber? A segunda acionada, citada, ele entrou com a ação judicial 50 dias depois. É que essa seguradora Por ter líder, recebido os 13 mil a na seguradora líder, na verdade, ela administra todas as outras seguradoras. Isso, e aí... Então, ela tem online tudo que outra seguradora paga. Sim, mas não havia... isso é em 2011, desembargador. Eu não sei se online, na época, havia essa possibilidade. É que não houve contestação. E o saque do segundo, da ação judicial, foi feita pelo advogado. Pois é, mas... O alvará saiu em nome do advogado. Segundo consta do sistema aqui. Eu tá fora do... Mas, desembargadora, doutora Flávia, em situação de ação rescisória, o comprovante, a data do trânsito em julgado é documento obrigatório que deve ver. Realmente eu não prestei atenção nisso, É documento obrigatório. E ele não apresentou esse documento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista desses autos. Porque ele despachou o processo, vai distribuir. Eu vou pedir vista desses autos, desembargadora, porque eu acho que aqui ele não juntou documento obrigatório. E nós, não somos nós. É que foi concedido liminar pela desembargadora Maria Helena, logo suspendendo, concedendo, para que não suspendendo o efeito da sentença, o cumprimento da sentença. E o advogado já tinha sacado. Então eu confirmei essa liminar. E o que me chama a atenção é que nós podemos aqui... Pois não. Pode pôr aqui. O senhor vai pedir vista? Eu vou pedir vista esses autos aqui, apesar de que está bem fundamentado. A princípio, dizendo que vou aguardar. Deixa, eu... Tá. Perfeito. Tá, aguarda. Eu não vi documento nenhum aí. O que aconteceu? Embargadora Neuza, Vossa Excelência relata em julgo 5 da pauta. Rescisória. Márcio Gonçalves de Queiroz, construtora e incorporadora Tocantins. Aqui é uma ação rescisória proposta por Márcio Gonçalves de Queiroz em face da construtora incorporadora Tocantins Limitada, na qual requer a rescisão da sentença de procedência de pedidos proferido pela 7ª Vara Civil de Cuiabá na ação de rescisão contratual número 336 de 2002, com sucedâneo no artigo 485, inciso 3 e 5 do Código de Processo Civil de 1973, que a. Declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel e seu aditivo, firmado entre as partes, deferindo em favor da construtora a reintegração na posse do imóvel objeto do pedido. B. Condenou o ora autor ao pagamento da quantia mensal equivalente a 1% do valor de mercado do imóvel a título de ressarcimento pela ocupação indevida, a contar da data de entrega inicial das chaves até o dia de sua efetiva desocupação, a ser apurada em liquidação de sentença. C.
ao pagamento de quantia equivalente a 10% sobre o total das prestações integralizadas, como ressarcimento de despesas empreendidas pela construtora com comerciais, comissão de vendedor, publicidade, etc. D. Ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, devidamente atualizado. E. Determinou que a quantia remanescente fosse devolvida à hora autor em parcela única, devidamente corrigida a partir da propositura da ação. Relata que, em 17/10/1996, firmou com a requerida promessa de compra e venda na planta de um imóvel residencial tipo apartamento duplex, número 1402, 14º andar do edifício Ômega Tower, situado na Rua São Sebastião, esquina com a Rua Manuel Proença, bairro Goiabeira, nesta capital, objeto da matrícula 18.710, livro número 2, RGI, do cartório do 7º Ofício de Notas de Cuiabá. Expõe que pactuaram o imóvel no valor de R$ 95.000, sendo pago R$ 9.500 no ato da assinatura. 36 parcelas sucessivas de R$ 950, 5 parcelas semestrais de R$ 4.750, R$ 9.500 na entrega das chaves e R$ 18.050 financiados em 24 prestações após a entrega da chave, conforme disposto na cláusula 1ª do contrato. Dispõe que em 30/6/2000 houve a entrega das chaves pela requerida, ocasião em que firmaram o termo aditivo de inovação e ratificação do contrato, sendo que já havia pago 75% do imóvel, renegociando o saldo devedor remanescente de R$ 23.159,28 em 24 parcelas mensais de R$ 964,97, alega que não pôde mais arcar com as parcelas após a 10ª de 24, com exceção de 18/24, paga e aceita pela requerida, o que levou a sua notificação em 4 de março de 2002, para o pagamento do débito remanescente, que à época perfazia o valor de R$ 15.382,64, entre parcelas vencidas e vincendas, sendo que já havia pago 86,8% do imóvel, R$ 82.455,39. Defende que o imóvel com saldo devedor iria lhe custar R$ 97.838,03, diferença de R$ 2.800, que equivaleria à indenização de sua ínfima mora, sendo que tentou negociar com a requerida, mas a administração só aceitava o procedimento em juízo. Afirma que manobra ardilosa, a requerida ajuizou a ação de rescisão contratual com perdas e danos, número 336/2002, e ao invés de requerer a citação do devedor na comarca de Barão de Melgaço, onde tem empresa e passa a maior parte do tempo, ou no endereço do imóvel em questão, apresentou o endereço declinado no contrato de compra e venda do apartamento, endereço residencial de sua mãe. Sustenta que o fato de não ser encontrado naquele endereço era óbvio e, em afronta ao artigo 276 do CPC de 1973, certificou sua citação por hora certa, como se tivesse tentado se ocultar maliciosamente, isto em 10/10/2002. Também que, antes mesmo que desse cabo na citação, procurou a requerida para renegociar a dívida, o que foi feito sem que tivesse advogado por sua parte. Acordo esse que somente foi protocolado maliciosamente pela construtora naquele processo, somente em 27/11/2002, que nem mesmo chegou a ser homologado. Aduz ainda que teve problemas financeiros para honrar os 4 últimos cheques, no total de R$ 8.965, mas já havia pago à requerida o valor de R$ 13.000 do acordo, que, somado aos valores já pagos anteriormente, totalizaram R$ 95.455,39, praticamente 100% do preço do imóvel. Narra que o imóvel, que à época da venda valia R$ 95.000, já estava avaliado em R$ 148.000. Continua que, com as despesas empreendidas, o imóvel equivalia, à época do ajuizamento da ação, R$ 191.488,78, ou seja, mais que o dobro da venda na planta. Diz que a requerida objetiva lucupletar-se ilicitamente, se aproveitando de sua ignorância, que não tinha advogado quando da realização do acordo e não conhecia o prazo de contestação da ação de rescisão contratual, pois não havia sido citado,
protocolando o acordo após o decurso do prazo, tendo em vista que, para a requerida, seria melhor a procedência da ação, em que perceberia mais de R$ 170 mil do que o acordo ser cumprido, percebendo apenas R$ 8.965. Conta que a requerida denunciou a inadimplência do devedor ao juízo, que julgou procedente o feito, consumando-se a armadilha ardilhosa para se lucupletar indevidamente, afirmando que somente tomou conhecimento da situação quando intimado para desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de despejo. Explana que o dolo da parte requerida evidencia-se por a. sonegar ao juiz da causa a valorização do imóvel após a entrega das chaves, que afastaria as perdas e danos na consumação da rescisão contratual. B. Procurar sonegar a sua citação, determinando que fosse realizado em endereço diverso de seu domicílio, sendo efetuada a citação por hora certa em desrespeito ao artigo 227 do CPC de 1973. C. Protocolizando o acordo após o prazo da citação irregular, fazendo crer que o devedor era revel. D. Sonegar também as benfeitorias indenizáveis do apartamento. Em síntese, relata que a sentença violou o artigo 5º, 55 da Constituição Federal, que garante contraditória e ampla defesa ao devedor, pois considerou válida a citação por hora certa. B. Os artigos 389, 402, 413 do Código Civil, combinado com os artigos 6º, inciso 6, 53 e 54, todos da Lei 8.078 de 90, ao deferir indenização por perdas e danos sem considerar a valorização do imóvel. C. Os artigos 1.201 e 1.219 do Código Civil, combinado com o artigo 461, inciso A, e 628 do Código de Processo Civil de 1973, quando defere indenização em 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel até sua efetiva desocupação e por ignorar o direito de retenção do devedor quanto às benfeitorias indenizáveis e devolução das parcelas. O artigo 20, parágrafo 3º do CPC de 1973, a condenar o autor sobre o valor da causa e não da condenação. Requer, por fim, o deferimento da liminar para atribuir efeito suspensivo à apresentação oficial no juízo da 7ª Vara Civil para suspender os efeitos da sentença e no mérito de procedência dos pedidos para rescindir a sentença com fundamento no artigo 385, inciso 3 e 5 do CPC de 1973, acolhendo a nulidade da citação do autor, determinando a remessa dos autos à comarca de origem para a reabertura do prazo de defesa e, se cabível, que seja proferido novo julgamento para afastar a rescisão do contrato, absolvê-lo das perdas e danos, pois inexistente, garantindo-lhe a retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias úteis e necessários, com a devolução das quantias pagas corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora, além da condenação da requerida nos ônus sucumbenciais. Junto aos documentos folha 34/188 do CTJ, a liminar foi indeferida. Em sua contestação, a construtora requerida alude que, em relação ao disposto no inciso 3 do artigo 485 do CPC de 1973, dolo, para se desconstituir a sentença, seria necessária a prova inequívoca do dolo de mecanismos desleais e artificiais processuais, o que não se verifica nos autos, tendo em vista que indicou o endereço do requerente e o de sua genitora, onde pôde ser encontrado e onde tomou ciência da citação por hora certa. Por isso, se dirigiu à empresa para firmar acordo que não cumpriu. Narra que o oficial de justiça, após 3 vezes que procurou em seu endereço, desconfiou de ocultação e, portanto, neste caso, deve intimar qualquer pessoa da família e, no dia imediato, citar por hora certa, bem como que sempre se utilizou deste endereço desde a notificação e não foi diferente naquela ação. Descreve, em relação à valorização do imóvel, que não culminaria em perdas e danos, o autor pretende discutir a matéria tinente à contestação ou embargos, o que jamais deve ser discutido em rescisória, que tem como pressuposto a violação do artigo 485 do CPC de 73. Acrescentando que o valor de R$ 95 mil era o valor na planta e à vista. Como foi em várias parcelas, o preço é majorado, pois dívida em longo prazo se corrige. Sustenta que não houve violação ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88, e nem vício na citação, pois o acordo não tem força para parar prazos peremptórios e, com a inadimplência, o julgamento do feito antecipadamente era possível, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e que não havia obrigatoriedade de ciência ao revel, até porque tinha ciência da ação, pois se dirigiu no mesmo dia da citação, 10/10/2002, à empresa da ré para realizar acordo.
Quanto à violação dos artigos 389, 402, 403 do Código Civil, combinado com os artigos 6º, inciso 6, 53, 54, todos da Lei 8.078 de 90, declara que a matéria que deveria ser aduzida em contestação e o mesmo em relação aos artigos 1.201, 1.219 do Código Civil, combinado com 461, inciso A e 628 do Código de Processo Civil de 73, acrescentando quanto a estes últimos que a retenção por benfeitoria é uma ação autônoma e apensa a estes autos, que se pode chegar à reintegração de posse e que a sentença não foi liquidada, momento em que poderá ser discutido as benfeitorias após a avaliação. Em relação ao parágrafo 3º do artigo 20 do CPC 1973, defende que na sentença se atendeu em parte o pedido da hora requerida na exorpial, pois pleiteou o percentual de 20% sobre o valor da causa e não da condenação, e que, se caso a condenação fosse com base no referido dispositivo, é que seria passível de desconstituição. Assim, pleitei em procedência da ação rescisória, condenando o requerente em custos e honorários. Diante dos pedidos de produção de prova, delegou-se a competência para colhê-las ao juízo da 7ª Vara de Cuiabá, fixando o prazo de 90 dias, isto em 26 de 10 de 2004, sendo os autos remetidos àquele juízo em 25 de 1 de 2005. Após realização de laudo de avaliação do imóvel e colhida a prova testemunhal, os autos retornaram ao tribunal em 14 de 1 de 2016. Memoriais finais apresentados pelo autor, as folhas 273/277-TJ. Decorreu-se o prazo sem memoriais finais da requerida. É o relatório. Sem parecer ministerial, a palavra volta a Vossa Excelência. Eu vou poupá-los da leitura do relatório que eu já falei, né? Pois bem, a ação rescisória é direito da parte interessada que pretenda rescindir a sentença, decisão de mérito transitada em julgado que se enquadra naqueles casos previstos no rol taxativo do artigo 485 CPC de 73, atual artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015. E ser julgado procedente, o tribunal, se for o caso, acaba por proferir novo julgamento da matéria levado ao seu conhecimento. A insurgência do requerente se baseia no artigo 485, inciso 3 e 5 do Código de Processo Civil de 1973, aduzindo que a sentença proferida pela 7ª Vara Civil de Cuiabá na ação de rescisão contratual, número 336 de 2002, deve ser rescindida, entre aspas, por resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida e por violar literal disposição de lei. Aí, explana que o dolo da parte requerida, nos termos do artigo 485, inciso 3 do CPC de 73, evidencia por sonegar ao juiz da causa a valorização do imóvel após a entrega das chaves, que afastaria as perdas e danos na consumação da rescisão contratual. B, por procurar sonegar a sua citação, determinando que fosse realizado o endereço diverso de seu domicílio, sendo efetuada a citação por hora certa em desrespeito ao artigo 227 do CPC de 73. C, protocolizando o acordo após o prazo da citação irregular, fazendo crer que o devedor era rebelde. D, sonegar também as benfeitorias indenizáveis do apartamento. Já em relação ao inciso 5 do artigo 485 CPC de 73, relata que a sentença violou o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que garante contraditório a ampla defesa ao devedor, pois considerou válida a citação por hora certa. B, os artigos 389, 402, 403 do Código Civil, combinado com os artigos 6º, inciso 6, 53, 54, todos da Lei 8.078 de 90, ao deferir indenização por perdas e danos sem considerar a valorização do imóvel. C, artigo 1201, 1219 do Código Civil, combinado com 461, letra A, e 628 do Código de Processo Civil de 73, quando defere indenização de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, até sua efetiva desocupação e por ignorar o direito de retenção do devedor quanto às benfeitorias indenizáveis e devolução das parcelas. D, o artigo 20, parágrafo 3º do CPC de 73, a condenar o autor sobre o valor da causa e não da condenação. Aí eu citei aqui que Nelson Nera ensina que o dolo rescisório consiste... Vou poupá-los da leitura. O autor afirma que a requerida agiu com dolo para impedir a sua citação, que, como relatado, ocorreu com a indicação do endereço diverso de seu domicílio, o que acabou por ocasionar a sua revelia nos autos da sentença recidente. Verifica-se que o endereço do devedor indicado na inicial da ação de rescisão contratual, número 336/2002, é o da Avenida Marechal Deodoro, número 2034, Centro Capital. Mesmo endereço em que se realizou a citação por hora certa do autor, conforme se depreende da certidão do oficial de justiça de folha 105 TJ. Citação esta que aduz ser inválida.
transcreva as informações certificadas pelo meirinho para melhor compreensão da controvérsia, no que importa. Abre aspas. Dirigi-me nos dias 2 de março e 4 do 8 e 3 vezes no dia 9 do 10 de 2002 em horários alternados até a rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 2034, bairro Goiabeiras, onde lá estando e após as formalidades legais, sempre informado que o citando não se encontrava, tendo a certeza que o mesmo estava ocultando para não ser citado. E valendo-se do artigo 228 do CPC, intimei a senhora Elci Queiroz, mãe do requerido, que no dia 10 de 10 de 2002, às 9 horas, voltaria naquele endereço para citá-lo com hora certa. O referido é verdade, datado e dou fé. Destaquei. Fecha aspas. Quanto ao ato de citação por hora certa, ocorrido em 10 de 10 de 2002, também certificou, abre aspas, retornei ao endereço citado no presente mandado, onde lá estando e após as formalidades legais, fui informado pela senhora Elci Queiroz que o senhor Márcio Gonçalves de Queiroz não se encontrava e não dizendo o paradeiro deste. Diante ao exposto, procedi à citação do senhor Márcio Gonçalves de Queiroz na pessoa da senhora Elci Queiroz, mãe do citado, que após ouvir a leitura do presente mandado e bem cientificando, exarou a sua assinatura no verso do mesmo, aceitando a contrafé e cópias da inicial que lhe ofereci. Conforme se verifica das certidões, o senhor oficial de justiça se dirigiu ao endereço indicado pela construtora nos dias 2, 3, 4, 8 e 9 do mês de outubro de 2002, mas não encontrava o devedor. Quando percebeu a sua ocultação para não ser citado, fato que aponta com firme certeza em suas informações, de maneira que informou a genitora senhora Elci Queiroz que no dia 10 de 10 de 2002, às 9 horas, retornaria para proceder à citação por hora certa do então réu. No dia e hora avisado, o senhor oficial de justiça novamente não encontrou o devedor, de maneira que procedeu sua citação através de sua genitora, que ficou ciente daquela ação, tudo conforme preconiza os artigos 227 e 228, parágrafos 1º e 2º do CPC de 1973, vigente à época. Aí vou poupá-los a leitura dos artigos. Apesar do autor alegar que o endereço indicado pela construtora na petição inicial ser da sua mãe e que, por óbvio, não seria encontrado para ser citado, verifica-se que o mesmo endereço foi utilizado poucos meses antes ao juizamento da ação para dá-lo ciência de sua inadimplência, através de notificação judicial nos autos 087/2002, que tramitou perante a 8ª Vara Civil de Cuiabá. Naqueles autos, e utilizando-se do mesmo endereço, o oficial de justiça encontrou o devedor e o notificou de sua inadimplência, em 30 de 4 de 2002, pouco antes do ajuizamento da ação de rescisão contratual em seu desfavor, conforme se depreende da certidão de oficial de justiça de folha 95 TJ, o que contradiz a sua informação de que nunca seria encontrado naquele endereço. Ademais, o endereço indicado naquela petição inicial é o mesmo indicado pelo autor no contrato de compromisso de promessa de compra e venda convencionado entre as partes, as folhas 50 do TJ, de maneira que não pode agora alegar que sequer seria encontrado para cumprir com suas obrigações. O que também causa estranheza é o fato de que, no mesmo dia da citação por hora certa, 10 de 10 de 2002, o devedor procurou a construtora e entabulou acordo sobre a inadimplência que se refere à rescisão contratual, as folhas 108/110 do TJ, o que demonstra que certamente tomou conhecimento daquela ação movida contra si, contradizendo sua alegação de que não tinha ciência do feito. Neste acordo, realizado em 10 de 10 de 2002 e protocolado em juízo na ação de rescisão contratual em 27 de 11 de 2002, pode-se retirar o expresso requerimento de, abre aspas, sobrestamento da presente ação em face do acordo firmado entre as partes litigantes até o integral cumprimento, fecha aspas. E, ao final, assinatura do ora autor, que, apesar de não ter advogado constituído, não demonstrou estar, naquele momento, incapaz de compreender o que estava assinando, ou que estava sob coação, tornando-se claro e evidente que tinha conhecimento da ação, não havendo que se falar que somente teve ciência do feito quando da intimação para desocupação do imóvel, depois do trânsito em julgado da sentença rescindente. O que também não condiz com a alegação do autor de que seu endereço correto para a citação seria o de Barão de Melgaço, e não em Cuiabá. É que no dia da citação por hora certa se dirigiu às dependências da construtora requerida, que se localiza nesta capital, conforme se verifica no rodapé do acordo que firmaram, o que implica na afirmação de que não seria encontrado em Barão de Melgaço às vésperas da citação, mas sim em Cuiabá.
todo exposto deixa claro que o autor pretende se beneficiar da própria torpeza, tendo em vista que se ocultou para não ser citado na ação de rescisão contratual. Assinou o acordo no dia de sua citação nesta capital, em que constava expressamente o número do feito, e mesmo tendo ciência disso, não constituiu advogado nos autos, querendo neste momento imputar dolo à construtora pelos atos que cometeu. Seria demasiado imprudente assim fazê-lo, enfrentando inclusive a afirmação veemente de oficial de justiça que detém fé pública, e afirmou com certeza que o autor estava se ocultando da citação, o que afasta inclusive a alegação de violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, direito contraditório e ampla defesa. Ultrapassada a questão da inocorrência de dolo pela revelia do devedor ou pela apresentação do acordo posteriormente a este fato, entendo que a alegação de ocorrência de dolo pela afirmação de sonegação ao juiz da causa quanto à valorização do imóvel após a entrega das chaves, que afastaria as perdas e dano na consumação da rescisão contratual e por sonegar também as benfeitorias indenizáveis do apartamento, bem como violação aos artigos, já citei todos esses artigos, não devem prosperar. Essas alegações caem por terra ante os efeitos da revelia. Uma das consequências da revelia é o andar do feito sem que o réu apresente sua defesa, o que legalmente ocorreu, e diante disso não se pode agora, em sede de rescisória, querer alterar o decisio, rescindendo sob a alegação de que há dolo da ré ou violações das disposições legais apontadas. Aí eu citei aqui, nos termos do artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil de 2015, que incumbe ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, como ensina Vicente Grego Filho, que eu vou poupá-los da leitura. Também nos termos dos artigos 556 do CPC de 2015, com anterior correspondência ao artigo 922 do CPC de 1973, é lícito ao réu na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. A fase de conhecimento é o momento oportuno para o devedor requerer e comprovar a existência de benfeitorias, a valorização do imóvel e outras alegações de fato em sua contestação quando a ação tem caráter possessório, o que ocorre no caso em tela, tendo em vista que havia pedido de reintegração de posse em favor da construtora. Essa oportunidade, pretendendo o impedimento, a modificação ou extinção do direito do autor, nem que seja contra as benfeitorias, não foi aproveitada em momento oportuno pelo ora autor. Ao invés disso, permaneceu inerte ao pleito de rescisão contratual e reintegração de posse, que ocasionou na declaração de sua revelia. Aí citei aqui jurisprudências do ministro Herman Benjamin, julgado agora dia 12 de fevereiro de 2015, que ampara a minha decisão. Também outro do ministro João Otávio de Noronha, de 25/11/2014, outro do relator José Divino de Oliveira, do Distrito Federal, julgado dia 11/9/2013, outro da relatoria do TJ do Rio Grande do Sul, julgado dia 1/7/2013, outro do Dr. Alberto Pampado Neto, aqui na primeira Câmara Civil, julgado dia 17 de março de 2008, outro também do TJ do Amazonas, nesse mesmo sentido, outro do TJ de Minas Gerais, julgado dia 6/12/2013, que eu vou poupá-los da leitura desses acordos. A ação rescisória é admissível como instrumento processual excepcional. O inciso 5 do artigo 485 do CPC, com correspondência ao artigo 966 do inciso 5 do novo Código de Processo Civil, dispõe que ela somente será respaldada na hipótese de errônea interpretação de norma ou de preceito que conduza a uma fundamentação ou conclusão dissonante da realidade dos autos ou da lei. Ou seja, decisão do mérito transitado em julgado que não aplicou a lei ou aplicou incorretamente, exigindo-se que seja violação de forma expressa visível. Aí também citei Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, e vou poupá-los da leitura. Como visto, a ação rescisória não é meio para se obter revisão da causa já julgada. É preciso demonstrar que houve grave erro na interpretação da lei, e isso não ocorreu no caso em análise. Aí, do mesmo modo, aqui eu citei um julgado nesse sentido da relatoria do ministro Mauro Campbell, julgado agora dia 11/6/2014. Vou poupá-los da leitura. Na verdade, fica evidente que o autor se insurge contra o desfecho encontrado a situação questionada que não lhe foi benéfico, justamente por não ter intervido nos autos com pedido no sentido de se levantar benfeitorias ou descontar a valorização do imóvel, o que não pode ser declarado de ofício pelo magistrado sob pena de julgamento extra petita.
Esta circunstância não autoriza a propositura da ação rescisória pelos motivos aventados. Por esse prisma, não há nada que legitime essa demanda, sendo claro mero caráter de discutir assunto não levado ao conhecimento do juízo e servir-se dele como sucedâneo recursal. Aí eu citei aqui vários julgados nesse sentido, que ampara a decisão da relatoria do desembargador Rubens de Oliveira Filho, dia 4/9/2014, citei Teotônio Negrão também nesse mesmo sentido, que vou para o paros da leitura. Então, meu voto é no sentido de que está ausente os pressupostos do rol do artigo 485 do CPC de 1973, atual 966 do novo Código de Processo Civil, e julgo improcedente aqui a ação rescisória, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015. Reverta-se em favor do réu a importância depositada pelo autor nos termos do artigo 974, parágrafo 1 do CPC de 2015. É como eu voto. Eu prestei atenção no voto de Vossa Excelência, eu acompanho em número, gênero e grau. Apenas com relação a reverter o depósito em favor do réu, se não for unânime, né? Algum voto contrário aí? Não. Então, a ação julgada improcedente, nós temos do voto da eminente relatora. Eminentes pares, apesar de eu ter pedido vista e adiado o julgamento, eu revi o ato, vamos julgar aquela rescisória que da doutora Flávia, que a doutora Flávia julgou improcedente. Eu tinha dúvida em relação ao trato julgado, mas nos autos, por outros elementos, dá conta realmente de que essa ação, a sentença foi dada na época do doutor João Ferreira, foi, a Imatéia, aliás, é tudo João hoje, em 2014, março de 2014, e a sentença e a ajuizamento se deu antes de 2 anos. Isso aí prova que realmente, por outros meios, é tempestivo. Aliado ao fato de ele ser revel também, não concordo. E com relação ao mérito, eu estou acompanhando também a ilustre magistrada, porque é aquele 302, né? Ele tem que contestar, ele não contesta. Ele não contesta em relação aos documentos trazidos. E realmente, apesar desses documentos serem velhos, mas tudo indica que a Seguralide somente conseguiu esse documento da seguradora anterior que pagou o débito, a primeira ação, deve ser considerado, sim, como documento novo. Então, com todos esses argumentos, eu estou acompanhando a eminente relatora. Doutor Márcio Barbosa, Farias. Eu também. Desembargadora Nilza. Acompanho. Mas o impedimento do João Ferreira é ele que deu a sentença, sim. Não, é José de Mateia, ele primeira. despachou inicial. Ele despachou só inicial. Tá bem. Desembargador João Ferreira, embargo de declaração, 7 da pauta. Está conhecido e desprovido, temos do voto do relator. Desembargador Sebastião, sou eu. É o senhor mesmo. Conflito de competência, terceira vara especializada da Várzea Grande e segunda vara de Nova Chavantina. O parecer ministerial é pelo acolhimento. Eu estou julgando, de acordo com o parecer ministerial, eu estou julgando, estou aqui, é o seguinte, conheço para declarar, eu estou julgando em dissonância com o parecer, pelo desacolhimento, estou anotando como competente a Várzea Grande, é isso mesmo, né? Então, de acordo com o parecer ministerial, conflito julgado improcedente. Alguma? Acabou? Desembargador João Ferreira Filho, embargo de declaração 10 da pauta, também rediscussão, então, conhecido e desprovido. Desembargador Barbosa de Farias, 1 da pauta complementar, conflito de competência, agrário e sexta vara civil, ou procuradoria pelo acolhimento do conflito, vai remeter para a sexta vara. Mantido.
Vai adiar, excelente. Ah, não trouxe? Então, adiado a requerimento do relator. Então, tá adiado. Então, com essa aí, terminamos hoje. Muito grato pela atenção e até a próxima. Vamos discutir.